Fala galera, fala meu amigo ciclista, vem comigo, professor Tigman. Vamos falar de frequência semanal de treinamento no ciclismo. Olha só que louco isso, um estudo original, não é uma revisão, não é uma meta-análise, um estudo original. Como assim, professor, estudo original? É um estudo de uma única pesquisa. Só que por que o senhor não traz uma revisão com um monte de estudos? Porque não tem. Isto é incrível. Gente, a área do treinamento aeróbico, nós temos várias lacunas que nós ainda não entendemos bem como acontece. Tem práticas que a gente faz, como, por exemplo, treinar mais vezes é melhor? A gente ganha mais com isso? A resposta parece, a hipótese é essa, né? A resposta parece muito óbvia. Vem comigo que tu vai ver que não é bem assim. Tá bom? Vamos lá, separei um artigo especial para ti aqui. Vem aqui com a minha tela. Um estudo publicado por Tripp e colaboradores 2025, fresquinho, falando sobre as melhoras da aptidão cardiorrespiratória após um treinamento de baixa frequência comparado com alta frequência. Então vem comigo, o estudo é muito interessante. Primeiro que a gente sabe que a frequência semanal, ela não é a variável que mais se estuda. Normalmente se pensa em intensidade, né? Treinos mais intensos, HIIT. A frequência semanal fica em segundo plano muitas vezes. E os estudos a longo prazo, né, mostram que muitas vezes pessoas que treinam apenas final de semana, os guerreiros do final de semana, os weekend warrior, né, eles são os caras que conseguem boas adaptações. Aliás, eu vou te sugerir assistir esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, um vídeo artigo muito bacana falando sobre saúde dessa galera que só faz exercício final de semana. Aqui nós estamos falando do ciclista, das pessoas que fazem o treinamento aeróbico pensando na bicicleta. E ainda, poucos estudos tentaram comparar essa frequência semanal, mais ou menos vezes. Então, vem comigo que eu vou te falar algumas coisas. O objetivo principal, então, era comparar esse efeito de baixa frequência, 2 vezes por semana, com o de alta frequência, 4, na melhora do VO2 máximo, você sabe que é o marcador principal para o sistema cardiovascular, e os objetivos secundários ainda ver outras adaptações fisiológicas, a massa de hemoglobina, capacidade oxidativa muscular, função neuromuscular, força, vários aspectos bem interessantes, tá bom? Esse é o artigo que eu te falei, tá bom? Artigo 143, assiste lá que vale a pena. Aqui com o foco na saúde e aqui nesse nosso de hoje, um pouco mais destinado à performance. Então nós tivemos 28 adultos, homens e mulheres, sedentários e pessoas que eram pouco treinadas. Veja bem, esse pouco treinada não era tão pouco assim. Eles não podiam fazer mais do que 4 vezes por semana e não podiam fazer mais do que 3 horas de treinamento aeróbico. Cara, isso é uma boa dose, né? A gente sabe que menos disso ainda é bastante, né? Mas, de qualquer forma, né? Idades entre 18 e 45, público jovem, não eram atletas. Isso é certo que não é. Foram separados em 2 grupos, estratificados pela sua condição prévia e o sexo, e fizeram 8 semanas de treinamento. Apenas 8 semanas de treinamento. O grupo de alta frequência treinou 4 vezes, o grupo de baixa frequência 2 vezes, e aqui importante, né? As 2 sessões semanais eram contínuas, era um dia após o outro, sem intervalo, né? Porque a ideia era reproduzir esse comportamento de final de semana. Claro que eles treinavam segunda e terça, mas era contínuo, era um dia atrás do outro. E aqui tem um pulo do gato que é muito importante. O volume e a intensidade foram equalizados. Ambos os grupos treinaram a mesma quantidade de treinamento, na mesma intensidade, porém, um grupo concentrou tudo isso em 2 dias e o outro grupo concentrou em 4 dias. Já vou te explicar. E os treinamentos tiveram sessões contínuas e um treino intervalado em bicicleta ergométrica. Tá? Não era bicicleta na rua, a imagem que eu botei lá foi para ilustrar, mas foi bicicleta ergométrica que reproduz, obviamente, a atividade na rua. Bem, esse é o desenho esquemático, então, os caras com alta frequência e o de baixa frequência. Observe que esses são 4 vezes aqui, é 2, né? Após 4 semanas de treinamento foram feitos alguns testes e depois das 8 semanas, novamente vários testes. Eu vou falar um pouquinho sobre eles contigo. Foi feito composição corporal, VO2, a capacidade oxidativa muscular, massa de hemoglobina, função neuromuscular e um teste de desempenho, né? Que era um teste que o cara fazia por um tempo e no final ele aumentava a dose. Eu vou te mostrar ele logo mais, ele está na sequência. E se mediu esse mesmo teste antes e depois, ok? Aqui é importante que se entenda, né, que os autores definiram uma intensidade de treinamento. Olha só, o treinamento contínuo, ele começou com 25 minutos e avançou até 35, e foi utilizado a intensidade de 50% do limiar. Aqui não é bem limiar, né?
Aqui nós temos 2 pontos, né? Ponto de compensação respiratória, mas é mais ou menos o limiar e eu não vou entrar no detalhe aqui, tá bom? Então era um treinamento contínuo que começou com um volumezinho de 25, foi a 35, uma vez por semana aqui no grupo. Mentira. 2 vezes por semana de contínuo para quem treinou em várias vezes, e esse treinamento em conjunto para quem treinou no concentrado. E o treinamento intervalado foram 4 intervalos de intensidade de 110 do limiar, de 4 minutos e 3 minutos de baixa intensidade a 50 watts. Né? Começou com 3 intervalos, depois progrediu para 4. E o grupo que treinava concentrado fazia 8 desses tiros na mesma sessão, ok? Tá bem claro? Então, aqui o grupo de alta frequência não necessariamente era 4º intervalo, mas ele tinha intervalos entre as sessões. Né? Eles não conseguiram fazer esse controle tão bem feito assim. E aí, quando eles mediram todo o trabalho realizado, observe que o trabalho foi semelhante dos 2 grupos. Então, gente, olha só, é a mesma quantidade de treino realizada em 2 ou 4 vezes. Isso é importante que se entenda. Porque muitas vezes a gente acaba achando que não, o grupo que treinou mais vezes também treinou mais. E é o que normalmente acontece. Só que neste caso o estudo controlou isso de forma muito eficaz. Os testes realizados, então, força muscular, avaliação do lactato, percepção de esforço, aspectos metabólicos, não? Então o cara fazia o teste, dava uma pequena descansada para fazer algumas medidas e no fim ele botava uma carga mais pesada ainda e se media algumas coisas. Após o treinamento, o que se fez? Se usou essas mesmas cargas aqui, né, de valor absoluto, e também se usou cargas relativas, ou seja, o percentual do máximo alcançado. Então vamos lá, antes de eu te mostrar os resultados, deixa eu te dizer, final de semana eu vou trazer um cara que sabe muito sobre ciclismo. Ele é professor na UFPEL, o cara é ciclista, tem uma história legal pra caramba, me indicaram esse nome, fui atrás de informações, o cara é fera, tô louco pra conversar com ele. 23 de fevereiro, 19 horas, vem no meu canal, ao vivo. Vai estar gravado para ti depois, mas ao vivo sempre é mais legal. Participa comigo. Felipe Fossati, tá bom? Vem comigo e vamos descobrir como é que funciona essa história de treinamento no ciclismo. Eu entendo muito pouco, eu sou um pedaleiro da vida, mas eu quero entender com quem sabe de verdade. Tá bom? Vamos para os resultados e eu sei que tu tá muito curioso e eu vou te dizer. Primeira coisa, massa corporal. Ambos os grupos tiveram redução da gordura corporal, um percentual pequeno, mas houve uma alteração em ambos os grupos. Massa livre de gordura não alterou e a massa total teve uma pequena alteração aqui também. Muito bem. O VO2 máximo, ambos os grupos tiveram um aumento, tá vendo, do ponto A para o ponto B para o ponto C, ou seja, houve aumentos significativos apenas com o tempo. Não houve diferença entre os grupos, não houve interação entre os grupos. Ou seja, tanto o grupo que treinou apenas 2 vezes como o de 4, quando o volume é equalizado, teve as mesmas respostas do VO2 máximo. Quando eles compararam as respostas de um e com o outro, observem que a resposta está próxima a 0, está tocando a linha, ou seja, não houve diferença significativa em favor nem de quem treinou mais e quem treinou menos. Isso é interessante. E quando se vê por sexo e quando se vê também por grupo, né, a gente vê que os resultados foram semelhantes no incremento do percentual de VO2. O percentual não, aqui é no valor absoluto de VO2. Aumentou um pouco ali na ordem de 2 mililitros na semana 4 e chegou a 5, 4 na semana 8. Tá? E ambos os grupos com um comportamento semelhante no VO2. Não houve diferença. Ainda adaptações fisiológicas. Massa de hemoglobina. A hemoglobina é que carrega o oxigênio. Então, se nós temos mais hemoglobina, nós temos um desempenho melhor e possivelmente ajudando no VO2, né? Então, ambos os grupos aumentaram de forma semelhante. Capacidade oxigenativa muscular, a capacidade do músculo usar esse oxigênio, aumentou após as 4 semanas, mas não aumentou depois da 8ª semana. Mas, de novo, comportamento semelhante entre os 2 grupos. Função neuromuscular, a força, ambos tiveram melhora, tiveram menor fadiga após o treinamento, mostrando que foi eficiente também para esse aspecto. Em relação ao teste de desempenho, o tempo até a falha aumentou, olha que legal. Eles fizeram o teste em 3 minutos, os guerreiros do final de semana, 2 vezes. 3,7 minutos aumentou para 8,6. A galera de alta frequência fazia em 3,5, fadigava em 3,5 minutos, agora foi para 7,7. Ou seja, todos os grupos aumentaram o seu tempo de fadiga. Né? Aqui nós temos o resultado do tempo
absoluto e relativo. Agora, olha só, quando a carga é relativa, quando eu usava os mesmos 70%, observe que não houve incremento. Então, assim, você fazia um exercício numa velocidade de 20 km por hora, vamos botar 300 watts. Watts não é acostumada, a galera não está acostumada com watts, mas as bicicletas normalmente vêm com essa forma de mensuração. Mas vamos pensar que você estava pedalando a 20 km por hora durante 1 hora. O que aconteceu, né? Este era o seu 100%. Quando você usa essa mesma carga absoluta, 20 km por hora, houve melhoras. Agora, se o cara melhorou e conseguiu chegar a 25 por hora, a resposta foi semelhante, tá bom? Não sei se ficou bem claro, mas a ideia é esta aí. E ainda as respostas cardiorrespiratórias, nós tivemos, quando você usa uma mesma carga, vamos lá, os mesmos 20 por hora, o VO2 diminuiu, o cara se tornou mais econômico, a frequência cardíaca durante o teste diminuiu, o cara antes fazia esses 20 por hora a 160 batimentos, agora ele está fazendo a 150, indicando maior eficiência, né, nos valores relativos. Muito bem. Ainda a percepção de esforço, redução após o treinamento ficou mais fácil, a coisa ficou mais fácil. Por quê? Porque ele melhorou as adaptações dele. E ainda a fadiga, a sensação de fadiga dessa pessoa também melhorou por conta do treinamento. Então, gente, olha só, vamos ao que interessa. Treinamento concentrado em 2 dias, quando comparado com 4 dias, é um mesmo resultado. O VO2 melhora. Isto quando eu tenho volumes e intensidades semelhantes. Então, você, para quem... Já vou direto para a aplicação prática, que é o que mais conta. Se você tem um cara que treina pouco, um cara que é sedentário, você não precisa treinar 4 vezes por semana de aeróbico. Você não precisa, pensando em melhora de desempenho. Não estou falando em saúde. Claro que em saúde alguns marcadores mostram que o treinar um pouco mais, né, chegar nos 150 minutos, possa ser mais benéfico. Mas a diferença, para quem está iniciando, pensando num desempenho de melhora de VO2, numa fase inicial, treinar 2 vezes por semana, e pode ser concentrado, pode ser terça e quarta, pode ser sábado e domingo, pode ser sexta e sábado, vai ter o mesmo resultado do VO2 máximo. Desculpe aí. Ambos os protocolos melhoraram vários parâmetros, né? Não foi só o VO2, vários, a resistência à fadiga, hemoglobina, isso é muito importante. E aí, a distribuição do volume de treino, mostrando que ao longo da semana, a forma como você vai distribuir isso, tanto faz. Observe, é um estudo original com estas cargas de treinamento, né? Pode ser que cargas maiores tenham outra resposta, menores outra resposta, mas muito provavelmente eu acredito que não. Ainda, a grande aplicação prática, como eu já havia falado, né? Nós temos agendas hoje muito lotadas e permite, com essa estratégia de concentrar treinamento, permite que a gente, quem sabe, consiga mais adeptos à prática de exercício. Seja ele na corrida, seja no ciclismo, seja na musculação, o importante é que a gente consiga botar as pessoas a fazer os seus exercícios, né? Então, para quem quer concentrar o exercício, saiba que o resultado é semelhante. Ainda permite que você, profissional, possa fazer treinos específicos, né? Você agenda, você organiza o seu treinamento conforme a sua agenda e a agenda do seu cliente, trazendo eficácia. E isso é útil, principalmente, eu quero chamar a atenção, para iniciantes, para pessoas com baixa aptidão física. O nosso estudo aqui era uma galera que fazia um pouco de exercício, alguns faziam, outros não, mas nós não tínhamos atletas aí nessa história toda, tá bom? E o treinamento de final de semana é uma estratégia que pode reduzir risco de mortalidade, mostra vários benefícios à saúde, o que você pode assistir no meu outro vídeo bem certinho, tá bom? Já se inscreveu lá, certo? Tudo certo? Confere, clica, ative as notificações, toda hora com novidade, estudo interessante. Não esquece, tem uma live com o nosso querido Felipe Fossati e eu te espero lá. Tá bom, gente? Então deixa eu voltar aqui para minha tela rapidinho, deixa eu te dar um tchau. Era isso aí, o estudo estava redondinho, espero que tu aproveite, entenda aí e ajuste conforme a característica do teu cliente, conforme o teu interesse, conforme a tua capacidade. Tá bom? Tamo junto, valeu, um abraço.